Bom, que o Internacional fechou a contratação do lateral direito Hugo Malo, isso todo mundo já sabe. No vídeo de hoje eu quero te trazer mais detalhes desse jogador, por que o Inter está contratando esse jogador e foi o pedido que o técnico Eduardo fez. Bom dia, colorados e coloradas, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo e vamos começar aqui com as atualizações do Internacional no dia de hoje, nesse sábado. O Inter que joga logo mais às 9 horas da noite contra o líder do Campeonato Brasileiro, que é o Botafogo, no qual não perdeu no Engenhão, ingressos esgotados para essa partida. O técnico Eduardo Cudê que deve poupar alguns jogadores, mas tudo eu quero te explicar no vídeo de hoje. Só antes, nesse momento não esqueça de deixar o teu gostei, se inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, se tu quiser, deixa teu palpite aqui nos comentários que eu quero ver quem vai acertar esse palpite para Botafogo e Inter. Inclusive, se tu quiser transformar esse teu palpite em apostas, aposta no Betano, utiliza o cupom Canal TN para ganhar um bônus de 100% no teu primeiro depósito, tá bom? Vamos começando então aqui com as informações do Inter no dia de hoje. Eu quero começar realmente aqui falando exatamente sobre o time que o técnico Eduardo Cudê deve mandar a campo. Para quem não sabe, o Cudê não tem o Campanharo e o Rômulo, que estão com ambos lesão na coxa direita, vão ficar fora também por 3 semanas cada um, ou seja, esses dois jogadores não foram relacionados. Então, o Lara foi negociada para o futebol mexicano, o John está sendo negociada para o futebol espanhol, são mais alguns dos desfalques, que eu nem sei se eu posso considerar ainda desfalques, mas são jogadores que não fazem mais parte do Internacional. Além disso, qual a escalação deve ir a campo? A tendência é que o técnico Eduardo Cudê poupe o Johnny, então ele inicia no banco de reservas. Gabriel deve ser o titular, no mais, deve ser o mesmo time que venceu a equipe do River Plate por 2-1, com a tendência de escalação para Sérgio Rocher, Fabrício Bustos, Vitão, Mercado, René, Gabriel, Maurício, daí Arangues e Wanderson, na frente Alan Patrick e Ener Valencia. Essa deve ser a escalação que o técnico Eduardo Cudê deve mandar a campo contra a equipe do Botafogo. Botafogo que vem sem Tiquinho Soares, camisa 9, depois de uma lesão, segundo informações trazidas lá pelo Rio de Janeiro, um estilhamento que ele tem na coxa, né? Mas ainda não se sabe exatamente o grau dessa lesão, por quanto tempo ele vai ficar fora. O que se sabe é que ele é um desfalque para essa partida, ou seja, o Botafogo que deve ir com Carlos Eduardo como referência, no mais deve ser o mesmo time que vem atuando nos últimos jogos, né? Com o Lucas Perry no gol, aí na lateral direita a tendência de Plácido, a dupla zaga que todo mundo conhece, Adrielson, Vitor Cuesta, na lateral esquerda Marçal, o meio de campo que deve ter a presença do Marlon Freitas ao lado do Tietê. Mais à frente, né, como não vai ter a presença do Tiquinho Soares, o Carlos Eduardo vai ser, entre aspas, né, se é que a gente pode dizer, vai ser a referência, né, porque eles têm até um centroavante que era o Matheus Nascimento, só que o Matheus Nascimento tá fazendo um intercâmbio no Leão, ou seja, um jogador que não tá à disposição. Com isso, a tendência sem o Tiquinho Soares é que seja João Vitor aberto de um lado, Júnior Santos aberto do outro, com o Carlos Eduardo na frente, e aí a tendência é que possa ser o Segovinha ou o Carlos Alberto, tá? A tendência é que seja esse time que o Botafogo mande a campo contra a equipe do Internacional. Além disso, quero te falar também, o Inter que ganhou cerca de 10 milhões de reais, foram 9,7 agora com a classificação para as quartas de finais da Conmebol Libertadores, né, por confronto agora contra o Bolívar, mas além desse dinheiro, o Inter também ganhou agora 1.700.000 com a venda do Fred. Lembra do Fred, volante, cria do Atlético Mineiro, jogou no Internacional, né, estava no Manchester United e foi vendido ao Fenerbahçe, da Turquia. O Inter tinha 2,5%, né, e desses 2,5% de toda a transação, o Inter conseguiu 1,7 milhões de reais, mais um dinheiro aí chegando aos cofres colorados. O Inter já tinha conseguido anteriormente 700 mil reais da venda do Rogério, lateral esquerdo, que o Inter vendeu lá na gestão pífero para a Juventus. A Juventus foi para o Sassuolo e o Sassuolo agora foi para o Wolfsburg da Alemanha, e o Inter conseguiu mais 700 mil reais com essa venda. Tem mais jogadores que foram do Internacional que ainda podem ser vendidos. Otavinho, lembra aquele jogador? Toda a janela de transferências tem esse rumor que ele pode ser vendido, né, do Porto para algum clube, né? Se especulou no Liverpool, no PSG, e no caso Otavinho, o Inter também tem esse bônus de solidariedade da FIFA de 2,5%, tá bom? Além disso, também quero te falar que sobre o Rocher, né, acho que todo mundo já deu para perceber que o Rocher ainda está parcelando, vai pagar agora mais uma parcela dessa negociação, e o Rocher já está pago, né, porque só com a classificação para as quartas de finais da competição, o Inter já arrecadou o valor para comprar o Rocher junto ao Nacional. Obviamente que vai continuar com esse valor parcelado, até porque vale mais a pena para o Inter, mas enfim, o Rocher já se pagou, só para vocês terem essa noção.
Além disso, vai chegar mais um dinheiro do John, da venda do John, para o Real Valladolid da Espanha. Tauelara está sendo emprestado com passe fixado, ou seja, na próxima temporada, caso ele vá bem lá no futebol mexicano, também pode chegar mais um valor. Também tem um valor para chegar do Alexandre Alemão, né, no qual o Inter vendeu nessa janela de transferências por cerca de 10 milhões de reais. E quanto ao Johnny e Maurício, que eram as duas possibilidades de venda, o Inter vai segurar esses dois jogadores até o fim da temporada, porque agora, como o Inter já está nas quartas de finais da Libertadores, caso avance contra o Bolívar, pode chegar numa eventual semifinal e posteriormente final também, caso chegue, né, mas vamos com um pezinho no chão. Então a ideia do Inter vai ser tentar valorizar ainda mais esses dois jogadores, porque quanto mais o Inter for avançando na Libertadores, se o Inter avançar, né, mas a ideia é essa, quanto mais o Inter avançar, mais esses jogadores vão se valorizando perante o mercado europeu, e aí com isso o Inter consegue fazer ainda grandes vendas, pelo menos até o fim da temporada, e bater essa meta orçamentária para a janela de inverno deles, que é apenas em janeiro, tá bom? Além disso, também quero te falar exatamente, né? Todo mundo já sabe, o Inter contratou o lateral direito Gumalo, né? Lateral direito que chega na próxima segunda-feira em Porto Alegre, mas além desse jogador, o Internacional também tem um lateral esquerdo para trazer. Com a saída do Tauelara, o Inter ficou só com o René, o DP joga de maneira improvisada, inclusive chegou a jogar contra o Corinthians de maneira improvisada ali na lateral esquerda, mas não é muito a dele, não é muito um lateral esquerdo, atua em algumas partidas como lateral, mas não é a dele. Então a ideia da direção internacional é trazer um lateral esquerdo, as possibilidades são muito limitadas, porque a janela de transferência está fechada e só pode trazer jogadores que estejam livres no mercado. Jogadores que estejam livres no mercado também não podem ser mais estrangeiros, porque o Inter já gastou a cota de estrangeiros dele com a contratação do Gumalo. O Inter tem 7 hoje no plantel, com o Gumalo vai ser o 8º. Né? O Campeonato Brasileiro permite apenas 7 para o jogo. Na Libertadores não tem limite, tu pode usar quantos jogadores quiser, mas dentro do Campeonato Brasileiro existe esse limite de 7 atletas. Ou seja, não faria sentido o Inter trazer mais um lateral esquerdo estrangeiro. Por isso que esse lateral esquerdo que o Inter tenta, né, e avalia no mercado algum nome, né, tem que ser um brasileiro. Entre os nomes que todo mundo olha no mercado ali, de jogadores que estão livres até o momento, só tem um nome de brasileiro, obviamente, ou de dupla nacionalidade, enfim, né, mas que tenha como principal nacionalidade ser brasileiro, só tem um nome que é um nome de agrado, que é o Dalbert, jogador de 29 anos, 1,81 m de altura, canhoto, né, ficou muitos anos na Inter de Milão, estava nessa última temporada no Cagliari da Itália, passou pela Fiorentina, passou pelo Rennes da França, é um jogador que realmente teve um certo bom momento no Inter de Milão, inclusive sendo titular, né, numa Champions League, lá na temporada 2021, depois teve uma lesão, né, de ligamento e nunca mais voltou a ser aquele jogador, mas vinha atuando no futebol europeu, no Cagliari, vinha atuando no Rennes, vinha atuando na Fiorentina e pode ser uma alternativa ao nome do René, e acho que ele tem inclusive potencial para ser melhor que o René. Ele já tinha sido especulado em outros times também aqui dentro do futebol brasileiro e é um dos nomes que está sendo cogitados pelo CAPA, Centro de Análise e Prospecção de Atletas, mas quanto esse nome ainda não existe nenhuma negociação avançada, mas lembrando, o Inter ainda pode fazer mais uma troca na sua lista para Libertadores, né, além do Gumalo, né, o Inter pode fazer duas, vai trocar o Gumalo pelo John e aí vai ter que trocar o Tauelara por algum nome, vai ser a última troca do Inter para essas Libertadores. Então, se ainda além do Gumalo pode vir mais algum reforço, pode, mas esse reforço vai ter que vir até antes do jogo contra o Bolívar, ou seja, até a semana que vem, né, o Inter tem que anunciar essa outra contratação, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscrever no canal, volto logo mais com novas informações, então um abraço, valeu, falou e foi!